Muito bem, pessoal. Seguindo nossos estudos, então, agora a gente vai tratar das espécies de uso capião, certo? Nós estamos no módulo 3, que trata da aquisição da propriedade imóvel. Entre as aquisições da propriedade imóvel, nós temos a uso capião, que é a forma originária de aquisição da propriedade imóvel, como a gente já tratou no vídeo anterior sobre o tema. E agora a gente vai tratar das espécies, cada uma das espécies de uso capião que são previstas pela legislação brasileira. Eu vou narrá-las já de cara todas as espécies, e depois a gente vai fazendo uma explicação específica e pormenorizada sobre cada uma das espécies, certo? Bom, vamos lá. A gente tem na nossa legislação a uso capião extraordinária, que é dividida entre extraordinária geral e extraordinária abreviada. A extraordinária geral tem prazo de 15 anos de posse para conquistar a propriedade do imóvel. A extraordinária abreviada tem prazo de 10 anos para conquistar a propriedade do imóvel. Né? Posse de 10 anos, mansa, pacífica, com todos aqueles requisitos. Na usucapião extraordinária, logo a gente vai ver, não é imprescindível ter boa-fé nem justo título, certo? A gente já vai ver isso. A usucapião ordinária, ela também é dividida entre geral, com prazo de 10 anos, e abreviada com prazo de 5 anos, certo? Nós também temos as usucapiões chamadas de especiais ou constitucionais, essas mais voltadas para hipossuficientes, dando um grande valor à função social da posse e propriedade. Elas são divididas entre urbana e rural, e tem a coletiva também. A usucapião rural especial é voltada para imóveis de até 50 hectares, certo? E o prazo de posse, de exercício de posse, deve ser de 5 anos. A usucapião especial urbana é voltada para imóveis no perímetro urbano, certo? Os planos diretores das cidades definem o que é urbano e o que é rural. E o imóvel não pode passar de 250 metros quadrados. O prazo também é de 5 anos, voltado para pessoas hipossuficientes. A usucapião coletiva é para áreas urbanas maiores de 250 metros quadrados, certo? Para glebas maiores, ocupadas geralmente por grande número de pessoas, nas comunidades carentes, favelas, né? Onde será formado um grande condomínio e cada um terá exercício de fração através de porcentagem na matrícula do imóvel quando registrado, certo? Também o prazo é de 5 anos nesse caso. Nós também temos a uso capião por abandono de lar, tá? Uma modalidade de uso capião específica para poder se usucapir a metade do imóvel daquele que abandonou o lar, tanto no casamento como na união estável. Nós vamos tratar especificamente desse tema, tratando as peculiaridades também. O prazo é o mais breve de todos, é de 2 anos só de posse do do companheiro ou cônjuge que ficou residindo no imóvel para poder usucapir a meiação, a metade do imóvel daquele que abandonou o lar, certo? E por fim nós temos a usucapião indígena, essa estipulada no Estatuto do Índio, uma legislação extravagante, que possibilita então que o índio silvícola ou não, integrado ou em vias de integração, ou não integrado, independe dessa natureza da integração indígena, que ele possa usucapir terras aí menores de 50 hectares no prazo de 10 anos, certo? Muito bem. Vamos começar então a ver a um dessas espécies de usucapião, que é muito relevante, certo? Nós temos a usucapião extraordinária, a primeira de todas, lá no artigo 1238 do Código Civil. Bom, extraordinária por quê? Extraordinária porque essa espécie de usucapião não prescinde, já falei, de boa-fé nem de justo título. Como assim? O possuidor pode estar lá possuindo o imóvel sabendo que não é dele, não tendo animus domini, sabendo que o proprietário é outro, não tendo um justo título, por exemplo, um contrato de compra e venda que o autorizava a estar ali, e mesmo assim, em 15 anos ele pode usucapir o imóvel, certo?
imprescinde também que ele já tenha outros imóveis, sejam urbanos ou rurais. Ele pode ter outros imóveis, pode até ser uma pessoa de posse, pode ser até uma pessoa provida economicamente. Se exercer a gerência, né, a posse exclusiva de uma gleba de terras por 15 anos, mesmo não morando lá, mesmo não tendo atividade econômica ou produtiva ou social de relevância lá, em 15 anos o imóvel pode ser usucapido, certo? E a coisa se agrava, ou melhora para o possuidor, se ele exerce essa posse morando no imóvel, fazendo dele a sua residência, ou tendo atividade econômica ou social relevante. Porque aí a gente vai estar dentro do uso capião extraordinário abreviado. O prazo é abreviado em 5 anos, portanto, em 10 anos, aquele que, mesmo sem justo título, mesmo sem boa-fé, mora ou pratica atividade econômica num imóvel, pode usucapi-lo, certo? Independente de boa-fé e independente de justo título. É por isso que a nomenclatura é extraordinário, né? É algo fora do comum, como por exemplo a uso capião ordinária, que também é chamada de regular ou comum, que está disposta no artigo 1242 do Código Civil, certo? Para essa espécie de uso capião é necessário sim que o possuidor tenha boa fé, que o possuidor tenha animus domini, que exista algum elemento subjetivo no caráter da posse dele que o legitime a estar lá, certo? A uso capião ordinária geral, ela tem prazo de 10 anos de posse mansa e pacífica, mesmo que o possuidor não resida lá, certo? Vocês devem estar pensando, mas como assim? Como é que alguém pode possuir um imóvel sem residir lá, sem estar lá permanentemente? Bom, você pode ter a gerência do imóvel, você pode cercar o imóvel, você pode colocar alguns pertences lá, mas não necessariamente residir lá ou trabalhar nesse imóvel. Você pode ter um certo domínio sobre ele com exclusividade, sendo que terceiros nem o proprietário venham a possuí-lo, venham a ter gerência sobre esse terreno, e assim você é possuidor exclusivo e assim você pode usucapi mesmo sem estar morando no imóvel ou produzindo algo no imóvel, certo? No usucapião extraordinário, geral, o prazo é de 10 anos. 10 anos, com justo título e com boa-fé. Esse prazo pode ser abreviado para 5 anos no caso de o possuidor tentar realizar o registro, mas esse registro ser anulado por algum motivo de vício, ou o registro já ter sido conquistado, mas depois, através de uma ação de anulação de registro imobiliário, esse registro ter sido considerado anulável, nulo, no caso, né? Nesse caso, se antes dessa sentença já havia, ou antes do ingresso dessa ação, já havia posse mansa e pacífica, com ânimos domini e com justo título, o prazo cai para 5 anos, certo? É uma benesse que a legislação dá para aquele que está de boa fé, tentou registrar, por negócio oneroso, pagou para ter o imóvel, e por algum vício específico do registro acabou não conseguindo registrá-lo formalmente. Aí em 5 anos de posse é possível uso capilo e aí sim ser proprietário legal, certo? Muito bem. Mas o que é esse justo título, então, que eu estou falando aqui? Bom, a doutrina ela tem algumas divergências, se esse justo título sempre necessariamente deve ser escrito e registrado, ou são todos e quaisquer indícios subjetivos de que o possuidor ele tem, entende que o caráter da sua posse é de dono, de proprietário. Mas a gente pode arrolar os justos títulos, a título de exemplo, como, por exemplo, um contrato de compra e venda devidamente assinado, né, onde houve pagamento de fato do possuidor ao antigo ou ao proprietário regular do imóvel.
uma promessa de compra e venda, inclusive tem jurisprudência aqui do STJ, que justamente considerou promessa de compra e venda de bem imóvel como justo título, certo? Principalmente quando há pagamento substancial dessa promessa de compra e venda. Como assim pagamento substancial? Você compra um apartamento na planta ou compra um terreno a prazo, certo? Pagou já 80% desse terreno, 90% desse terreno. Depois, por algum motivo, os pagamentos não foram mais efetuados e o tempo passou, certo? Mas você mora lá, você produz lá e já está lá há 10 anos, por exemplo, certo? Você tem o direito de usufruir o imóvel sem dúvida nenhuma e essa promessa de compra e venda é um justo título, certo? Então, um eventual formal de partilha num processo de, de sucessão de inventário que definiu o formal de partilha, só que não foi levado a registro, não foi levado até o registro de imóveis. Certamente é um justo título também, certo? Então, o importante é, em cada caso, perceber se o possuidor está de fato de boa fé. Estando de boa fé, ele se enquadra, a usucapião se enquadra como ordinária e, nesse caso, pode ser abreviada em 5 anos se o registro foi anulado posteriormente, certo? Muito bem.